Olá, seja bem-vindo ao canal Made Moço Plaza, eu sou aqui no alojamento O Malamed e na nossa aula de Fisiologia de hoje falaremos da micção. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos da anatomia e fisiologia da bexiga, com mais ênfase nos centros de controle da micção, do reflexo e controle voluntário da micção, do suprimento nervoso da bexiga, assim como da uretra, e por fim falaremos da incontinência urinária. Como vimos até agora, o resultado do processamento dos rins é a urina, e a excreção urinária é resultado desses três processos: da filtração, que ocorre a nível dos glômerulos renais, da reabsorção e da secreção, que ocorre a nível dos túbulos renais. Embora a urina seja o resultado do filtrado plasmático, ela difere do plasma na sua composição. A urina deve estar livre de glicose e aminoácidos, que são produtos nutricionais, livre de proteínas, que pelo seu peso molecular não são filtradas, livre de leucócitos e glóbulos vermelhos. No entanto, apresenta eletrólitos como sódio, potássio em composição maior ou equivalente à do plasma. Outro aspecto que difere a urina do plasma sanguíneo é a nível da osmolaridade e do pH. A osmolaridade da urina é cerca de 2 a 3 vezes maior que a osmolaridade do sangue e o pH geralmente é ácido, fruto da excreção de hidrogênio. A composição e o volume da urina podem variar muito no estado saudável no mesmo indivíduo, porém esses valores aqui apresentados são faixas médias. No entanto, como sabemos, o resultado da urina é a excreção de água. E essa excreção de água varia de meio litro por dia a 1,5 litros por dia em condições normais, podendo este chegar a 2,4 litros, dependendo do consumo ou da ingestão de água deste indivíduo. O termo micção refere-se ao processo de esvaziamento da bexiga quando essa se encontra cheia, e este processo envolve fundamentalmente duas etapas. A primeira fase é o enchimento progressivo da bexiga, que cria uma tensão até que se atinja um limite de tensão. A tensão gerada pelo enchimento progressivo da bexiga dará origem a um reflexo nervoso, denominado de reflexo de micção, que causa o esvaziamento da bexiga ou leva a um desejo consciente de urinar. Um reflexo nervoso envolve um arco reflexo, que geralmente é gerado a nível da medula espinhal e compreende uma via aferente, um centro integrador, que é a medula espinhal, e uma via eferente. Embora seja um ato autônomo ou um ato involuntário, este pode ser inibido ou facilitado por centros superiores, a nível cortical, por um ato voluntário ou a nível do tronco cerebral. A bexiga é uma câmara de músculo liso com duas partes fundamentais: o corpo da bexiga, onde é armazenada a urina, e o colo vesical ou colo da bexiga, que é uma extensão afunilada do corpo da bexiga. A parte inferior do colo vesical é também chamada de uretra posterior. O músculo liso vesical, ou seja, o músculo liso da bexiga, é chamado de músculo detrusor. E a contração do músculo detrusor é a etapa principal do esvaziamento da bexiga. Acima do colo vesical encontramos o trígono, onde no seu ápice o colo vesical se abre na uretra posterior, enquanto que na sua base os dois ureteres entram pelos seus ângulos mais superiores. O colo vesical tem a parede do músculo detrusor com muito tecido elástico, o que dá a origem ao esfíncter interno da bexiga. O tônus desse esfíncter mantém o colo vesical e a uretra posterior vazios, evitando assim o esvaziamento antes que a pressão na porção principal, que é o corpo da bexiga, se eleve. Além da uretra posterior, a uretra passa pelo diafragma urogenital, que contém uma camada muscular que forma o esfíncter externo da bexiga. Essa camada muscular é de músculo esquelético voluntário, diferente do músculo liso que compõe a bexiga, que é o músculo detrusor. E este músculo esquelético que compõe o esfíncter externo pode ser usado conscientemente, evitando assim a micção. A inervação da bexiga é feita principalmente pelos nervos pélvicos conectados à medula pelo plexo sacral, pelos segmentos medulares S2 e S3. Os nervos pélvicos contêm fibras motoras e sensoriais. As fibras sensoriais detectam o grau de distensão da parede vesical, principais responsáveis pelo início dos reflexos. Já as fibras motoras são fibras
parasimpáticas, que inervam o músculo detrusor da bexiga. E o estímulo dessas fibras parasimpáticas causa a contração do músculo detrusor. Além dos nervos pélvicos, outros dois tipos são importantes. Falo das fibras motoras esqueléticas do nervo pudendo, que são fibras somáticas. Estas inervam e controlam o músculo esquelético esfíncter externo. E o seu estímulo causa o relaxamento do esfíncter externo. A outra é a inervação simpática das cadeias simpáticas pelos nervos hipogástricos conectados ao segmento medular L2. Estes nervos com fibras simpáticas estimulam os vasos sanguíneos e têm pouca relação com a contração vesical. Porém, algumas fibras inervam a parede vesical, podendo ter relação com a contração vesical, onde o estímulo do nervo hipogástrico nas suas fibras simpáticas leva ao relaxamento do músculo detrusor, o que é o contrário das fibras parasimpáticas, que o seu estímulo leva à contração do músculo detrusor. Algumas fibras sensoriais passam pelos simpáticos, podendo ser importantes na sensação de plenitude, assim como na sensação da dor a nível da bexiga. Como já havia me referido, o controle do reflexo da micção ocorre a nível da medula espinhal, em que há um controle reflexo do esvaziamento da bexiga, principalmente pelos segmentos medulares de T11 até o nível de S4, pelos nervos hipogástricos, nervos pélvicos e nervos pudendos. Porém, embora seja um ato reflexo, um ato involuntário, este pode ser coordenado por centros superiores. Falo do tronco cerebral, principalmente a nível da ponte, onde ocorre uma coordenação do reflexo normal da micção. Também há um controle a nível cortical, que faz o controle voluntário da micção no córtex cerebral na porção motora. Estes são os centros de controle neurológico da bexiga para o processo de esvaziamento da própria bexiga. Como é sabido, a urina é produzida a nível dos rins, porém esta urina precisa ser transportada dos rins até a bexiga, onde será armazenada para posteriormente eliminação para o exterior pelo processo de micção. No entanto, cada vez que a urina for produzida a nível dos néfrons, ela flui dos ductos coletores para os cálices renais, distendendo os cálices renais, o que aumenta a atividade de marca-passo dos cálices renais, desencadeando contrações peristálticas que se difundem pela pelve renal e ao longo do ureter, propelindo a urina para a bexiga. Os ureteres contêm músculo liso e são inervados por fibras simpáticas e fibras parasimpáticas dos plexos intramurais de neurônios e fibras nervosas em toda a sua extensão. Assim como em outras musculaturas lisas viscerais, as contrações peristálticas dos músculos lisos dos ureteres são aumentadas pelo parasimpático e são inibidas pelo simpático. Como cada ureter penetra na bexiga a nível do músculo detrusor, assim o tônus ou a contração mantida do músculo detrusor causa uma compressão dos ureteres, evitando assim o refluxo da urina a nível da bexiga para os ureteres, fazendo assim que a urina se direcione para a uretra e não volte pelos ureteres. Em certas pessoas, a distância que cada ureter percorre a nível do trígono é menor, de modo que esta contração não causa uma oclusão completa, causando assim o refluxo vesículo-ureteral, podendo assim aumentar o calibre do ureter, dando aquilo que é hidronefrose, ou elevar a pressão a nível dos cálices renais e estruturas da medula renal. Um aspecto importante a ter em conta é que os ureteres recebem um vasto suprimento nervoso para a dor. E esse aspecto é importante para que em situações de obstrução, por exemplo, por um cálculo a nível do ureter, comecem a ser desencadeadas constrições como forma a sinalizar de que este ureter está obstruído e deve-se diminuir o fluxo de urina para este ureter. E por essas constrições serem desencadeadas pela dor, e a dor é uma situação de estresse, todos nós sabemos que o estresse estimula o sistema nervoso simpático. E este reflexo nervoso simpático atua no rim do mesmo lado que o ureter está obstruído. E como nós sabemos, um estímulo nervoso a nível dos rins leva à vasoconstrição das arteriolas. E uma constrição na arteriola aferente diminui o fluxo sanguíneo para os glomérulos, diminuindo
a pressão hidrostática neste capilar glomerular, o que também diminui a filtração e, por fim, o volume de urina produzido por este rim. Se diminui o volume de urina neste rim, evitamos o fluxo excessivo neste ureter que está obstruído. Assim, este reflexo que tem origem nos ureteres, mas que também tem sua ação a nível dos rins, é denominado de reflexo uretero-renal, que é um reflexo desencadeado pela dor, geralmente por obstrução a nível do ureter. Tendo já visto toda a anatomia, fisiologia e o controle nervoso do processo da micção e o seu controle voluntário, vamos ver agora como é desencadeado o processo da micção. Quando a bexiga atinge níveis de volume de urina de cerca de 250 a 400 ml, ocorre estiramento da parede vesical. E esse estiramento da parede da bexiga estimula os receptores de estiramento, que enviam sinais para a medula espinhal. E a medula espinhal responde com dois sinais. Envia sinais excitatórios através das fibras parasimpáticas. E como nós vimos, as fibras parasimpáticas são fibras motoras que inervam a bexiga. E o seu estímulo causa contração do músculo detrusor da bexiga. E a contração do músculo detrusor da bexiga aumenta a tensão intravesical, fazendo a abertura mecânica do esfíncter interno da uretra. Também, a nível da medula espinhal, são enviados sinais inibitores para o nervo pudendo, que é o nervo somático, o nervo motor, para que haja relaxamento e abertura do esfíncter externo da uretra, para que assim possamos esvaziar a bexiga e diminuir a tensão dentro da bexiga. Porém, se não for o momento apropriado, nem um local apropriado para que haja o processo da micção, nós podemos fazer o seu controle voluntário, pois o estiramento da bexiga, quando os receptores captam a informação, para além de enviar só a medula espinhal, também enviam sinais para o córtex cerebral. E o córtex cerebral envia sinais excitatórios para o nervo pudendo e dessa forma mantém-se contraído o esfíncter externo da uretra, contrariando aquilo que foi o sinal inibitório dado pela medula espinhal. E nós, de forma consciente, controlamos o esfíncter externo da uretra. De uma forma resumida, vamos ver como é feito o suprimento nervoso da bexiga e da uretra durante o reflexo da micção. Por ser um reflexo nervoso, deve ter uma via aferente, uma via sensitiva, que envia sinais desde a bexiga e da uretra até a medula, assim como ter um centro integrador, que em geral é a medula, mas pode ser também a ponte, que é o tronco encefálico, ou o córtex cerebral, que é a porção voluntária. E ter uma via eferente, que sai da medula em geral para a bexiga. A via sensitiva é dada pelos nervos pélvicos, que têm fibras parasimpáticas nociceptivas, que respondem à dor, e pelos nervos hipogástricos, que são vias simpáticas proprioceptivas, que respondem à distensão ou estiramento do músculo detrusor da bexiga. Os nervos pélvicos enviam sinais para o segmento S1 até S3 da medula espinhal, enquanto que os nervos hipogástricos enviam sinais para o segmento T12 a L2 da medula espinhal. E a resposta motora vem pelos nervos pélvicos, que têm fibras parasimpáticas motoras e inibitoras. As fibras motoras são aquelas que vão causar a contração do músculo detrusor para que haja esvaziamento da bexiga, e as fibras inibitoras, como vimos, causam o relaxamento do esfíncter interno. E também são recebidos sinais, como nós vimos, pelo nervo pudendo para que haja relaxamento do esfíncter externo da uretra. E assim ocorre o processo da micção. Como sabemos, o refluxo da micção, assim como qualquer processo fisiológico, pode ser acometido por algumas patologias. Visto que é um processo nervoso que tem uma via aferente do centro integrador e uma via eferente, qualquer afecção numa dessas vias pode levar a um distúrbio parcial ou completo do reflexo da micção. E aqui vamos falar de uma dessas situações, que é a incontinência urinária. Existem 5 tipos fundamentais de incontinência urinária, dependendo do nível de afecção. Existe uma incontinência por estresse, que é devido à pressão vesical aumentada, que ultrapassam a resistência uretral, fazendo com que haja perdas involuntárias de urina. Isso em situações de estresse, como no parto, nas cirurgias e por aí em diante. Existe uma incontinência de urgência, dada a inibição do córtex e as contrações do músculo detrusor, como em situações de AVC, tumores cerebrais e demência.
assim como pode ocorrer uma insuficiência por transbordamento, geralmente por retenção urinária, dada por contrações insuficientes do músculo detrusor por uma resistência a nível da uretra. Isso ocorre em situações de hiperplasia ou cancro da próstata, assim como fraqueza do músculo detrusor em situações de neuropatias. Pode ocorrer uma incontinência funcional por uma incapacidade funcional do paciente. Essa incapacidade é dada porque o paciente não consegue chegar até a casa de banho. E outra incontinência secundária a medicamentos, geralmente medicamentos que têm afecção a nível do sistema nervoso, como os sedativos, ansiolíticos e anticolinérgicos. E como um breve resumo, vimos que a bexiga tem duas partes principais, o corpo e o colo vesical, e que a bexiga é composta principalmente pelo músculo detrusor. E a contração do músculo detrusor é a etapa principal para o esvaziamento da bexiga para o início do processo da micção. Embora o processo da micção seja um reflexo autônomo, a micção pode ser inibida ou facilitada por centros superiores à medula espinhal, como o córtex e o tronco cerebral a nível da ponte. Os nervos que participam do reflexo são os nervos hipogástricos para a via aferente, a medula como centro integrador e a resposta efetora é dada pelos nervos pélvicos para a contração da bexiga e pelos nervos pudendo para o relaxamento do esfíncter externo. Existem 5 tipos de incontinência urinária: incontinência por estresse, por urgência, transbordamento, incontinência funcional e secundária a fármacos. Para esta aula de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, capítulo 26. Muito obrigado por ter assistido a essa aula. Eu sou Egnel Alojamento e nos vemos na próxima aula.